Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar uma nova disciplina de prática previdenciária, que são os benefícios por incapacidade laborativa e a perícia médica. Benefícios por incapacidade laboral são apenas dois: o auxílio-doença, atualmente nominado auxílio por incapacidade temporária, e a aposentadoria por invalidez, com o nome atual de aposentadoria por incapacidade permanente. É um dos ramos mais importantes do direito previdenciário. Vocês terem uma ideia, quase 50%, acho que está em torno de 47%, 48% de demandas judiciais envolvendo o INSS são envolvendo benefícios por incapacidade laborativa. Além disso, nós vamos estudar o auxílio acidente, que veremos que não é um benefício por incapacidade laboral, porque não exige afastamento para o trabalho. Serão muitas aulas, a gente vai ter um trabalho bastante técnico, tanto no aspecto de direito material, quanto na parte procedimental envolvendo os benefícios por incapacidade laboral. Esse é o nosso programa, esse é o programa aqui, é o conteúdo mínimo. Normalmente a gente vai trazer novos temas que não estão aqui. Auxílio-doença, que na verdade o nome técnico hoje é auxílio por incapacidade temporária, e aposentadoria por invalidez, atualmente aposentadoria por incapacidade permanente. Auxílio-acidente, espécies, acidentário e comum, renda mensal, hipótese de concessão, incapacidade temporária e permanente, incapacidade parcial e total, doenças e incapacidades pré-existentes, carência e dispensa, DIB, DCB, DR, DAT, DI e DID, que daqui a pouco a gente vai já introduzir com as siglas principais. São siglas que o profissional tem que saber, porque são as siglas que estão dentro do sistema da Previdência e também são utilizadas em processos judiciais. Alta programada administrativa e judicial, né, chamada COPS, que é a cobertura previdenciária estimada. Agendamento, revisão administrativa e pente fino. Vamos trabalhar com as regras de concessão de auxílio-doença para 2021. Em 2021 tivemos um regramento de auxílio-doença por atestado médico. Teremos uma aula para tratar só sobre isso. Manual da perícia médica do INSS, perícia administrativa e judicial, laudo, quesitação, essa parte processual a gente vai estudar, hipótese de cancelamento, reabilitação, mensalidade de recuperação, efeitos do benefício acidentário e hipótese de isenção de perícia. A gente vai muito além, é só uma síntese dos principais pontos envolvendo os benefícios por incapacidade laborativa. Bom, existem siglas do sistema da Previdência que é imprescindível saber para atuar profissionalmente no direito previdenciário. No que tange a benefício por incapacidade laboral, essas são as principais. A mais conhecida, que é a DIB, data de início do benefício, que aqui é quando começa a ter efeitos financeiros, tá? No benefício por incapacidade laboral. DR, data de entrada do requerimento, quando o segurado requer o benefício ao INSS. DCB, data de cessação do benefício, até o dia em que o benefício foi pago. DAT, data do afastamento do trabalho, quando o segurado se afastou do trabalho. DUT, data do último dia trabalhado. DRE, que é a data de realização do exame. RE, que é requisição de exame. A tradicional CAT, que é a comunicação do acidente do trabalho. Essas duas aqui são fundamentais. DID, data de início da doença, quando começou a doença. E DI, a mais importante de todas, data do início da incapacidade laborativa. Nem toda doença gera incapacidade. Você pode, por exemplo, hoje, desde ontem, meu apartamento estava fazendo obra, eu estou com uma rinite bem chata, passei mal essa noite, inclusive, dormi menos do que o habitual. Mas eu estou fazendo meus processos na procuradoria e estou gravando minha aula do dia. Gravo 1, 2 horas por dia, no máximo 1 hora por dia, não consigo gravar mais do que isso. Eu estou com a rinite, mas não estou incapacitado para dar aula ou para ser procurador federal. Então, estar doente não é necessariamente estar incapaz, tá? Conforme a gente vai detalhar ao longo do curso. CRER, comunicação de resultado de requerimento. LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social. E CIMA, solicitação de informações ao médico assistente. Pode vir uma ou outra, a gente vai explicar, mas essas são as principais para a gente fazer a boa compreensão deste curso. E nessa primeira aula, nós vamos trabalhar com
qualidade de segurado e período de graça. Vejam, esse é o primeiro pressuposto para que o INSS conceda ou para que o juiz conceda uma aposentadoria por incapacidade permanente ou um auxílio por incapacidade temporária. Conforme falei, a expressão benefícios por incapacidade laboral é uma expressão que constitui um gênero. Esse gênero existem essas duas espécies. Por quê? Porque ambos os benefícios exigem afastamento do labor para o seu pagamento pela Previdência. E o fato gerador do benefício é quando a pessoa se torna incapacitada. Então, o requisito essencial é qualidade de segurado na data do fato gerador do benefício, que é a DII, data de início da incapacidade, sob pena de indeferimento por ausência da qualidade de segurado na DII. O cidadão é contribuinte individual autônomo, nunca se filiou à Previdência. Ele é autônomo, mas não é segurado à Previdência, porque o contribuinte individual autônomo ele só se filia quando ele paga a primeira contribuição. Ou então ele já foi e já tem anos que ele pagou e não é mais segurado. E aí sofre um acidente e fica de cara incapacitado, um problema grave de coluna. E aí a incapacidade dele foi imediata. No dia que ele sofreu o acidente, ele já ficou incapaz. E aí ele olha, eu não sou segurado, eu nunca fui segurado, e começa a pagar. Esse recolhimento não terá eficácia para protegê-lo desse risco social que já foi concretizado. Porque a Previdência é um seguro social, você tem que pagar antes para estar coberto por um evento futuro incerto, uma ALIA, um evento imprevisível, no caso, a incapacidade para o trabalho. É por isso que é pacífico. Haverá ineficácia de recolhimentos feitos após o fato gerador para a incapacidade anteriormente verificada. Esses recolhimentos podem servir para uma incapacidade futura, né? Se ele se recuperar e depois lá na frente ficar incapacitado. Mas se a pessoa ficou incapacitada e começou a recolher, se filiou à Previdência após a incapacidade, o benefício ele tem que ser negado por ausência de qualidade de segurado na DI, data de início da incapacidade. Esse é um tema 1000% pacífico juridicamente, inclusive na jurisprudência. Então, esse é o requisito essencial do benefício por incapacidade. Você tem que ser segurado no dia do fato gerador, que é a data de início da incapacidade laborativa. Ok? Bom, é por isso que é fundamental trazer o estudo do detalhamento do período de graça dentro dessa sistemática de benefício por incapacidade laboral. O segurado da Previdência, que era obrigatório ou facultativo, é aquele que está recolhendo contribuição previdenciária diretamente por um terceiro tomador de serviço, mas se ele deixou de recolher contribuição, deixou de exercer atividade remunerada, ele não perde de imediato a qualidade de segurado. Ele, nesta situação, ele conserva por alguns meses a qualidade de segurado durante o chamado período de graça. E esse ponto é fundamental porque existem gigantescos detalhes administrativos. Inclusive, esse é um ponto que a Instrução Normativa 77/2015 traz inovações que muito favorecem ao segurado, e é imprescindível que nós trabalhemos hoje com a situação da qualidade de segurado dentro do período de graça, que são os lapsos de tempo contidos no artigo 15 da Lei 8213, em que o segurado não paga contribuição, mas por aquele período ele vai conservar a qualidade de segurado da Previdência Social. O período de graça ele é regulado pelo artigo 15 da Lei 8.213. Mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. 1. Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, tá? Exceto o auxílio acidente que foi retirado desse rol em 2019. O auxílio acidente, se a pessoa está recebendo auxílio acidente e não está pagando mais contribuição, o auxílio acidente não mais conserva a qualidade de segurado, porque é um benefício indenizatório que pode ser acumulado com remuneração. Por isso, a alteração legal de 2019. Mas se a pessoa está recebendo um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez,
enquanto estiver recebendo o benefício, vai conservar a qualidade de segurado da Previdência Social, enquanto estiver recebendo esse benefício. Depois que o benefício cessar, a pessoa recebeu o auxílio-doença por alguns meses. Veremos que vai começar a correr o período de graça dessa pessoa após a cessação do auxílio-doença. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Artigo 15, inciso 2 da Lei 8.213. Até 12 meses após cessar as contribuições, para o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abangida pela Previdência ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Esse é o período de graça básico para o segurado obrigatório. O segurado obrigatório, depois que ele deixa de exercer atividade remunerada, ele tem um período de graça de pelo menos 12 meses. Agora, esses 12 meses, eles não são computados a partir do momento que ele deixa de trabalhar. Esses 12 meses, eles têm início no dia 16 do mês seguinte à respectiva competência, em razão da regra do Decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social, no seu artigo 14. O reconhecimento da perda da qualidade de segurado, no termo final dos prazos do artigo 13, ocorrerá no dia seguinte ao do vencimento da contribuição do contribuinte individual relativo ao mês imediatamente posterior ao término daqueles prazos, e o dia do contribuinte individual é o dia 15. Para ilustrar, vamos supor que Augusto foi despedido em 10 de julho de 2021. Quando terá início o período de graça de Augusto? Em 16 de nove de 2021. Porque, veja bem, a competência 7, ela foi recolhida pela empresa em agosto, competência 8. Só que Augusto não trabalhou em agosto. Se ele não trabalhou em agosto, o período de graça começa em 16 do 9. O período de graça sempre começa no dia 16 do mês subsequente à competência não recolhida. Então é por isso que o segurado que foi despedido em julho, ele tem um período de graça não no dia da despedida. Ele tem um período de graça, nesse exemplo dado, iniciado em 16 de setembro de 2021. Se for um período de graça de 12 meses, ele conservará a qualidade de segurado sem novos recolhimentos até 15 de nove de 2022. Se for de 24 meses, de 2023. E se for de 36 meses, de 2024. Essa é uma falha muito comum que as pessoas cometem, achar que o período de graça começa a correr a partir do momento que a pessoa deixa de exercer atividade remunerada. Não, o próprio INSS tem esse entendimento que é mais favorável ao segurado. Esse período de graça do segurado obrigatório de 12 meses, ele pode ser prorrogado para 24 ou 36 meses. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 15 da Lei 8.213, o prazo de que trata o inciso 2 será prorrogado para até 24 meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção, que acarrete perda da qualidade de segurado. É uma forma de beneficiar as pessoas que têm um volume maior de contribuições recolhidas. Tem que ser mais, tem que ser a partir de 121 contribuições. E vejam, sem interrupção que acarrete perda da qualidade de segurado. Se a pessoa pagou 60 contribuições, depois parou de pagar, passou o período de graça dela, ela não recolheu e perdeu qualidade, vai começar do zero. Então não basta contar o número de salários de contribuição do CNIS do segurado e ultrapassar 120. É necessário que esses recolhimentos não tenham acarretado a perda da qualidade de segurado. Nessa situação, o segurado ele fará jus ao período de graça de 24 meses, ok? E aquela pessoa que perdeu o emprego e registrou no Ministério do Trabalho, a atual Secretaria de Trabalho, por exemplo, ganha uma prorrogação também de 12 meses, que é o parágrafo 2º. Os prazos do inciso 2 e do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho. Tá? Na via administrativa
o INSS somente admite registro na Secretaria de Trabalho, a exemplo da percepção de seguro-desemprego, e registro no Cine. São as únicas duas situações em que o INSS admite essa situação, que é o artigo 137, parágrafo 4º da IN 77. O segurado desempregado do regime geral terá o prazo do inciso 2 do caput ou do parágrafo 1º acrescido de 12 meses, desde comprovada a situação do registro no Ministério do Trabalho, atual Secretaria de Trabalho, podendo comprovar tal condição, dentre outras formas, através do recebimento do seguro-desemprego ou no cadastro no respectivo Cine. No entanto, a jurisprudência, esse infelizmente é um foco de judicialização, a jurisprudência admite outras provas do desemprego que vão além do registro da Secretaria de Trabalho. Por exemplo, é possível fazer prova testemunhal para demonstrar que o segurado foi despedido pela empresa. É possível juntar o termo de rescisão do contrato de trabalho. Então, a jurisprudência tem uma posição ampliativa nesse tema. Nesse sentido, a súmula 27 da TNU. A ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios de prova, admitidos em direito. Muitos juízes fazem audiência para verificar essa prova. No mesmo sentido, isso foi pacificado no STJ em 2010, na PET 7115. A terceira seção aderiu ao entendimento da TNU ao admitir que a comprovação do desemprego seja feita por outros meios de prova, além do registro no Ministério do Trabalho. Agora, a terceira seção entendeu que a mera ausência de anotação na carteira de trabalho não é suficiente para comprovar o seu desemprego, já que não afasta a possibilidade de exercício de atividade remunerada na respectiva informalidade. Ok, pessoal? São vários detalhes, a gente ainda vai entrar ainda em vários detalhes dentro da IN do INSS. Essas prorrogações são independentes, pode ocorrer qualquer uma das duas, como não pode ocorrer nenhuma. Se ambas ocorrerem, o período de graça chega a 36 meses. Lembrando que começa a correr no dia 16 do mês seguinte a competência não recolhida, conforme exemplo do Augusto. Se ele foi despedido em 10/7/2021, começa a correr em 16/9/2021. Se Augusto tem um desemprego involuntário provado e tem mais de 120 contribuições, sem nunca ter perdido a qualidade de segurado, Augusto vai conservar a qualidade de segurado sem precisar fazer o novo recolhimento até 15/9/2024. Vamos supor que em 14/9/2024, Augusto sofre um acidente e fica inválido. Augusto vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Vamos ver que acidente não tem carência, basta a qualidade de segurado no fato gerador do benefício. Mas, se isso acontecer com Augusto, não no dia 14/9/2024, no dia 16/9/2024, o benefício vai ser negado por falta da qualidade de segurado, porque Augusto só conservará a qualidade de segurado até 15/9/2024. Vejam como é matemático, ok? Bom, mas aqui nós temos um detalhamento que não está dentro da Lei 8213, que é a situação do segurado. Imagine a situação do segurado que recebeu um benefício por incapacidade laboral no período de graça e depois cessou o benefício por incapacidade laborativa. Como é que vai ser feita a conta do período de graça? Nós temos que começar a resolver isso com base na regra do artigo 13, inciso 2 do nosso regulamento da Previdência Social. O que diz o artigo 13, inciso 2 do regulamento da Previdência Social? Mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Inciso 2. Até 12 meses após a cessação do benefício por incapacidade ou das contribuições. Esse detalhe não está no âmbito da Lei 8213.
No mesmo sentido, o artigo 137, inciso 2 da IN 77, mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições, até 12 meses após a cessação do benefício por incapacidade. Ou seja, a percepção do benefício por incapacidade vai interromper o período de graça. Olha como a Previdência é boa nesse ponto, né? Porque é uma regra muito favorável ao segurado. Dava para advogar o contrário. E aí, imagine que Augusto sofreu um acidente e ficou inválido. Vamos supor que seja um acidente que gerou incapacidade temporária. Vamos mudar. Em 15 de nove de 2024, o Augusto sofreu um acidente e quebrou uma perna. Foi uma lesão grave, ele ficou 6 meses recebendo auxílio-doença. Então, vamos supor que Augusto recebeu auxílio-doença de 15 de nove de 2024 até 15 de 3 de 2025, jogando isso lá para frente. E aí, no dia 15 de 3 de 2025, cessou o auxílio-doença, atual auxílio por incapacidade temporária de Augusto. Depois que o benefício cessa, vai recomeçar a correr do zero o período de graça de Augusto, porque está claro, até 12 meses após a cessação do benefício por incapacidade. Isso na situação de período de graça de 12 meses. O mesmo se aplica para 24 ou 36 meses. Então, o período de graça, ele recomeça a correr do zero, depois que o segurado recebe o benefício por incapacidade laboral, a partir da respectiva data de cessação. Tanto que o parágrafo 1º da IN 77 não deixa dúvida. O prazo de manutenção da qualidade de segurado será contado a partir do mês seguinte aos das ocorrências do inciso 2 a 6, e o caso está no respectivo inciso 2. E ainda dá essa folga a partir do mês seguinte, né? Então, por exemplo, se o segurado recebeu um auxílio-doença até 9 de junho de 2021, o período de graça dele vai começar a correr por essa regra em 1/7 de 2021, no mês seguinte. Então, são regras da IN que acabam favorecendo o segurado diante de pontos que não são esclarecidos dentro da respectiva Lei 8213. Voltando ao artigo 15 da Lei 8213, nós temos a figura do segurado facultativo. O segurado facultativo ele tem um período de graça de apenas 6 meses. Enquanto o segurado obrigatório tem 12, podendo chegar a 24, podendo chegar a 36, o facultativo tem apenas 6 meses de período de graça. E aquela mesma situação, começa a correr do dia 16 do mês seguinte à competência não recolhida. É por isso que eu gosto dessa tabela que veio dentro da IN 77. Vamos supor um período de graça de 12 meses do segurado obrigatório. A perda da qualidade de segurado vai se dar no dia 16 do 14º mês seguinte. No caso do segurado facultativo, a perda da qualidade de segurado vai ocorrer no dia 16 do 8º mês subsequente. Sempre começa a correr o período de graça do dia 16 do mês seguinte à competência não recolhida. Embora a lei preveja que o período de graça do segurado facultativo seja de 6 meses, a IN ilegalmente dá uma ajudada ao segurado facultativo, prevendo algumas situações de 12 meses. Artigo 137, parágrafo 7º da IN 77. O segurado facultativo, após cessação de benefício por incapacidade e salário-maternidade, manterá a qualidade de segurado pelo prazo de 12 meses. Segurado facultativo recebeu um auxílio-doença. Depois que o benefício cessa, a partir do primeiro dia do mês subsequente, deveria ser um período de graça de 6 meses. Mas o INSS aplica 12. Por quê? Eu realmente não sei. Porque a lei determina que é 6, mas está sendo mais favorável ao segurado, tá ok. Uma outra regra que beneficia o segurado facultativo é o parágrafo 8º do artigo 137 da IN 77. O segurado obrigatório que, durante o período de graça de 12, 24 ou 36 meses, se filiar ao regime geral como facultativo, ao deixar de contribuir nesta última condição, terá direito de usufruir o período de graça da condição anterior, se for mais vantajoso.
Segurado está lá, período de graça 36 meses, segurado obrigatório, e paga como facultativo. Aí ele vai ficar com o período de graça de segurado obrigatório, mesmo já estando inscrito e pagando como segurado facultativo. E a terceira regra da IN, que beneficia também o segurado facultativo, é o parágrafo 9º do artigo 137. O segurado obrigatório que, durante o período de manutenção da qualidade de segurado, decorrente da percepção do benefício por incapacidade, salário maternidade ou auxílio reclusão, se ele se filiar ao regime geral como facultativo, ele terá direito de usufruir do período de graça decorrente da condição anterior, se for mais vantajoso. Regras da IN que estendem o período de graça do segurado obrigatório ao respectivo segurado facultativo e acaba sendo mais favorável ao segurado, embora de legalidade discutível. Ok, pessoal? Bom, agora, para a gente fechar, vamos ver os últimos 3 casos do artigo 15 da Lei 8.213. Período de graça de 12 meses após cessar a segregação do caso do segurado cometido de doença de segregação compulsória. Veja, segurado empregado, isso aqui é caso real, ficou maluco, tentou até matar a mulher. O cara pirou. Como ele é muito perigoso, deu uma doença mental nele que está querendo matar todo mundo, ele foi internado. No momento da internação, ele era segurado empregado e ficou internado por alguns anos. Nesse período que ele está internado, ele não tem condição de recolher, de trabalhar, de fazer nada. Ele conserva a qualidade de segurado. E depois, vamos supor que ele se recuperou e deixou a segregação compulsória. Somente após deixar a segregação compulsória é que vai começar a correr por 12 meses o seu período de graça. O mesmo é o preso, aquele que foi para a cadeia. Até 12 meses após o livramento, segurado detido ou recluso. O segurado matou a mulher, foi condenado, ficou preso 20 anos. Ele era segurado quando ele foi preso. Ele conserva a qualidade de segurado quando ele está preso por 20 anos. Depois que ele sair da cadeia, é que vai começar a correr por 12 meses o período de graça. E o único caso de 3 meses, até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. O segurado obrigatório foi para o CPOR. Isso ele está acobertado pelo regime geral, inclusive. Depois é que se ele for licenciado lá, é que vai começar a correr por 3 meses o seu período de graça. Gente, essa foi a nossa revisão envolvendo o período de graça, porque é imprescindível, é requisito essencial para a concessão de um benefício por incapacidade laboral. Ser segurado, estar pagando pelo menos dentro do período de graça até o último dia, no momento do fato gerador do benefício por incapacidade laboral, que é a data de início da incapacidade. Essa foi a nossa revisão legal. Agora, nós temos um lote grande de julgados para poder fazer um estudo. E esses julgados, aliás, nós podemos já fazer agora, para a gente já fechar o tema. 1, 2, 3, são 4 julgados. Dá para a gente já fazer isso aqui agora. Principalmente com base na TNU. Vejam. A TNU firmou tese de que o período de percepção do benefício previdenciário concedido por força de tutela provisória pode ser utilizado para fim de manutenção da qualidade segurada. O juiz deu um auxílio-doença, depois a perícia judicial foi desfavorável, ele revogou, julgou improcedente. Mas na visão da TNU, o INSS não concorda, tá? Na visão da TNU, esse auxílio-doença ele é apto para fins de período de graça. Então, mesmo sendo revogado, após esse auxílio-doença cessar, vai correr por 12 meses o período de graça desse segurado. A TNU também entendeu que o período de aviso prévio que foi indenizado deve ser projetado como manutenção da qualidade segurada empregado, de modo que o período de graça ele seja considerado para termo inicial do período de graça. Depois desse entendimento, em 26/2/2021, que foi a publicação do acordo, foi fixado no tema 250. O período de aviso prévio indenizado é válido para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição para a concessão da aposentadoria. Então, para a TNU, tem que projetar o período do aviso indenizado para o termo inicial do período de graça. Como o aviso indenizado não tem contribuição sobre ele, nem tem trabalho. Tecnicamente, muito cá entre nós, é uma decisão equivocada. Tanto que o INSS entrou com um PUIL
para o STJ e entrou com um recurso extraordinário contra o tema 250. Mas a posição hoje da TNU, que deve ser adotada no GF, é o período de graça considera a projeção do aviso indenizado para o termo inicial do respectivo período de graça. Esse aqui é interessante. Nós vimos que o segurado que tem mais de 120 contribuições, sem nunca ter perdido qualidade segurada, ele tem direito a uma prorrogação de 12 meses. O INSS entende que essa prorrogação de 12 meses só pode ser utilizada uma vez. É o entendimento do INSS. Dentro do 137, parágrafo 2º da IN. O prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses. Se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Observando que, na hipótese desta ocorrência, a prorrogação para 24 meses será devida quando o segurado completar novamente 120 contribuições mensais sem perda da qualidade de segurado. Então, para o INSS só usa uma vez, depois tem que completar mais de 120 contribuições sem perder a qualidade de segurado para ter uma nova prorrogação de 12 meses. O problema, e realmente a lei é omissa sobre isso. E a TNU resolveu adotar, e aqui tem fundamento para isso, porque a lei é omissa, a TNU utilizou a posição mais favorável ao segurado. Aqui dá para argumentar tecnicamente. Que essa prorrogação se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado e pode ser utilizada várias vezes. Inicialmente, isso foi adotado em 2018, firmada a tese de que se incorpora definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado. A extensão do período de graça previsto no parágrafo 1º do artigo 15 da Lei 8.213, quando houver contribuído por mais de 120 meses sem interrupção que importe perda da qualidade de segurado. Em seguida, em 16 de outubro de 2020, virou tese repetitiva no tema 255. O pagamento de mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça previsto no parágrafo 1º do artigo 15, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. Como a lei não limita, essa decisão acaba sendo razoável. Vejam, nós vimos que o desemprego registrado em órgão do Ministério do Trabalho, atual Secretaria de Trabalho, ou, de acordo com a jurisprudência por outros meios de prova, prorroga em 12 meses o respectivo período de graça. Curioso notar que, nesse ponto, a jurisprudência ela é restritiva. A lei fala segurado desempregado. A lei não fala desemprego involuntário. Mas a Constituição, no artigo 201, que trata dos riscos sociais que devem ser protegidos pelo regime geral, fala em desemprego involuntário. É por isso que tanto o STJ quanto a TNU entendem que a prorrogação em 12 meses pelo desemprego só abarca o desemprego involuntário. Vejam, por exemplo, no STJ o recurso especial 1367-103 de 2018. Nada obstante, o parágrafo 2º do artigo 15 da Lei 8.213 não seja categórico quanto a sua incidência apenas na situação do desemprego involuntário, em uma interpretação sistemática das normas previdenciárias, é de se concluir que, tendo o rompimento do vínculo laboral ocorrido por ato voluntário do trabalhador, ou seja, o trabalhador pediu demissão, tá? Sua qualidade de segurado será mantida apenas nos 12 primeiros meses do emprego. Então, se o trabalhador pediu demissão, ele não tem direito à prorrogação em 12 meses. Esse entendimento foi seguido também já o entendimento no âmbito da TNU em diversos precedentes, tá? Na sessão realizada em 11 de dezembro, a Turma Nacional reafirmou o entendimento de que a prorrogação do período de graça, prevista no artigo 15, parágrafo 2º da Lei 8.213 e considerada à luz do artigo 201, inciso 3 da Constituição, somente se aplica aos casos em que a ausência de contribuição ao sistema previdenciário é decorrente do respectivo desemprego involuntário. A TNU também entende que o contribuinte individual, embora não tenha perdido emprego, ele também tem direito a essa prorrogação do período de graça, equipara o contribuinte individual ao segurado desempregado. Bom, fechamos aqui o nosso primeiro encontro.
Pode ser que exista um outro requisito, além da qualidade de segurado na DI, para a concessão do benefício por incapacidade laboral. Em uma parte dos casos se exige carência. E é justamente essa a temática que nós vamos dar sequência na próxima aula. Vamos estudar todos os detalhes legais, regulamentares e jurisprudenciais do período de carência inerente aos benefícios por incapacidade laborativa. Um forte abraço para vocês e até lá.